Olá pessoal, hoje nós vamos contar como foi o processo da nossa troca da carta de condução brasileira para a portuguesa. Eu e o Anderson fizemos juntos e a gente vai falar quanto tempo demorou, onde foi, como foi o sistema, enfim, vamos explicar tudo aqui para vocês. Então, começando, a troca de carta de condução você faz com títulos de residência, pode ser AR convencional ou com a CPLP. E primeiro passo foi entrar no site do IMT e fazer o requerimento da troca do título. Na verdade, esse não foi o primeiro passo. O primeiro passo é fazer o exame médico. Sim. Né? O exame médico a gente fez ele online pelo Dr. Click. Tem essa opção, a gente pagou 30 euros ou 25 euros. Foi 25. Acho que foi 25 euros, aí eles mandam um e-mail, né, com um link, eu acho que é do Zoom. Não, ou é pelo WhatsApp mesmo, que eles fazem a chamada de vídeo. E você faz totalmente online, né? Você faz uma videochamada com um médico e ele manda você fazer umas perguntas, né? E aí ele manda se afastar da câmera, e ele manda abrir os braços, é uma coisa assim. Após isso, pessoal, você recebe um comprovante, né, com o resultado do seu exame, dizendo que você está apto. Inclusive, como eu uso lentes, né, lá também sai um detalhezinho que eu preciso de lentes corretivas para poder dirigir. E isso daí, esse laudo médico, ele fica salvo no seu e-mail e você imprime e você leva no dia que você vai se apresentar lá no IMT. Todos os documentos que você colocar para dar entrada no processo, depois você leva ele pessoalmente no IMT. Exato. E aí a gente fez lá o requerimento e no site, eu até anotei aqui, gente, eu tô com uma colinha porque é muito detalhe. E eu anotei umas observações para poder adiantar o processo de vocês, que o nosso deu uma parada ali no tempo. O que acontece? A gente fez o pedido com CPLP, que é o título de residência que nós temos, e aí lá no site vocês vão ver, preencher os dados normais, de nome, título de residência. Quando chega na parte de documentação, eles pedem um documento de identificação e no nosso caso, como a CPLP é um documento que não tem validade sozinho, a gente juntou um PDF da CPLP com o passaporte e anexamos nessa parte, então foi importante. Anexamos os outros documentos que eles pedem aquela certidão de autenticidade, né? Sim, exatamente. Para quem tem a carteira com a CNH com QR Code atrás, é essa certidão de autenticidade, é só vocês tirarem foto dessa parte. Isso. Pede a frente, né? E depois a parte de trás. O QR Code é muito importante, senão eles não aceitam esse documento. Isso mesmo. Lembrando que você só consegue fazer esse procedimento se a sua CNH não tiver vencida. E, gente, lembrando que consulado brasileiro não faz renovação de CNH brasileira aqui em Portugal, é somente no Brasil, tá? Exatamente. E aí, lá nos documentos, vocês vão ver que tem uma opção de outros, né? E o que a gente colocou? Para quem tem CPLP, é obrigatório colocar a certidão de domicílio fiscal, que você tira no site das finanças. Porque justamente por toda essa complexidade que tá a CPLP, não é um documento como um cartão que tem sua morada, que tem tudo. Então eles estão exigindo que você pegue lá no site, é super simples, você pega no site das finanças, certidão de domicílio fiscal e coloque em outros. Porque nós não colocamos isso e aí nosso processo deu uma parada, né? Sim. Tipo, eles pediram... Eles entram em exigência. Isso, entrou em exigência. E aí, então, bom, se o seu título for o convencional, não vai ter nada disso. É só colocar lá a frente e verso do seu título e pronto. Então, vamos lá. Gente, eu procurei no meu e-mail e eu fiz essa colinha para dizer para vocês o que acontece. O primeiro e-mail que a gente recebe quando se registra é pedido submetido. E aí, beleza. Aí depois aparece assim, eles te mandam outro e-mail do MT falando aguarda registro, depois pedido atribuído, e muita gente fica em dúvida se esse pedido atribuído é que já deu certo, mas ainda está em análise. Depois eles mandam um pedido registrado. Esse pedido registrado já vem no corpo do e-mail dizendo as informações que você deve agendar para comparecer em algum IMT que necessite de agendamento, ou você compareça diretamente no IMT que não precisa de agendamento, levando todos os documentos. Porque você fez o pedido pelo site, mas agora você tem que ir pessoalmente para tirar foto, colher biometria, levar esses documentos, né? Então, nessa primeira fase, antes de você ir pessoalmente no MT, o último e-mail é pedido registrado. E aí lá tem a opção ou de você ir em alguma delegação que não precise de agendamento, ou em outra. O que nós fizemos?
Ah, pessoal, para você poder agendar é pelo aplicativo Siga, SIGA. Siga, basicamente tudo de Portugal você agenda. Agora tá tudo pelo Siga, até isso. Mesmo com a extinção do CEF agora tá tudo por lá, né? Renovações, tudo por lá, isso é assunto para outro vídeo. Exato. Mas a gente agendou, na época que nós fizemos, todo mundo falava, faz em Vila Real. A gente deu uma pesquisada, porque a gente via muito grupo de Facebook de pessoas que estavam esperando há mais de um ano a carta de condução chegar, depois que ia lá, entregava e tudo mais. E a gente começou a pesquisar para ver aonde estava saindo mais rápido. Aí a gente encontrou o IMT de Vila Real, né? Era um dos que estavam mais rápido. Ficar 1h30 daqui de casa. Aí a gente fez o agendamento para ir pro IMT de Vila Real, que a gente até então estava indo mais rápido, né? Naquela época ficava pronto em 20 dias uma carta. Então a gente, vale a pena. Só que, pessoal, da mesma forma que a gente soube disso, imagina muita quantos brasileiros... Tanto é que no dia que a gente foi, como é que se fala? O agente, né? Um guarda que fica tomando conta lá das senhas e tudo mais, ele tava comentando que tinha gente vindo de Lisboa para poder fazer em Vila Real, entendeu? Então super lotou o órgão lá. Tinha pessoas de 270 e poucos km, tudo indo lá, porque pensa, lá tá indo em 20 dias, todo mundo foi para lá. Sim, e muita gente tava com medo também porque a maioria da CNH brasileira tava para vencer, né? E como tem que se deslocar até o Brasil para poder renovar, as pessoas estavam correndo com medo de ficar sem a carta de condução, né? Então a gente foi no dia 13 de julho, foi eu, ele e minha mãe, que a gente deu entrada tudo junto no nosso processo, e fizemos a entrevista no mesmo dia, só que em horários diferentes. E aí, gente, depois disso, como foi dia 13 de julho, em agosto eles entraram de férias. E a gente na expectativa que em um mês iria ficar pronta a carta, mas não. Passou, quando chegou final de setembro, começo de outubro, a gente recebeu um e-mail dizendo pedido em análise. Aí a gente pensou, caramba, depois de 2 meses, quase 3, o pedido agora que está em análise. Porque antes da carta ser submetida, a confecção, a emissão, aparece esse e-mail de pedido em análise. E aí depois de umas 2 semanas que a gente recebeu o e-mail concluído com a emissão da carta de condução. Exatamente. Aí desse e-mail de concluído até a carta chegar na nossa casa, levou 12 dias corridos. Que eu fiz as contas, deu 12 dias certinho. Só que o Anderson fez primeiro e minha mãe fez um horário primeiro que o meu. Eu fui a última. Então, meu e-mail chegou, uns 2 dias depois deles. E a minha carta também chegou uns 2 dias depois. Sim. A dele e da minha mãe foi junto. Então, concluindo, o processo todo levou 3 meses para sair o e-mail de submetido. Gente, 3 meses certinho. E 12 dias para chegar em casa a carta de condução. E pessoal, um detalhe, a gente tem um amigo que ele deu entrada 1 semana depois da gente, no IMT também de Vila Real. Só que assim, ele tem a carta D no Brasil, né? Que acho que no Brasil pode dirigir ônibus e aqueles truques, né? E a dele entrou em exigência. Por quê? Aqui em Portugal, eles têm um procedimento, acredito eu que é A, B, aí você faz a C e depois você vai para D. No Brasil, acho que a gente já faz direto, né? Essas transições de 4. Da A, faz a A e B, aí depois pode fazer a D e depois vai para E. Eu não lembro ao certo como é que é a regra do Brasil. Só que aqui em Portugal entrou em exigência o pedido dele, porque o IMT eles queriam... um dossiê de quando que foi feita cada alteração da carta dele para poder atribuir na carta de condução dele daqui de Portugal. Aí eles enviaram um e-mail para ele para ver se ele conseguia levantar esse prontuário, porque o IMT daqui ele notifica o Detran no Brasil e o Detran ele retorna com esse todo prontuário de quem está fazendo a troca da carta de condução. Se o meu amigo ele tivesse já o prontuário, ele poderia deixar lá no balcão de atendimento do IMT de Vila Real e o processo correria mais rápido. Tanto é que até no e-mail o IMT daqui colocou que como está tendo muita demanda, estava demorando mais de 90 dias só para eles obterem uma resposta. Ou seja, imagine, 90 dias a mais só para eles terem uma resposta, depois entra a emissão do cartão, ou seja, ia demorar muito tempo aí, né?
E aí, nesse caso, ele até é uma dica que a gente dá, a gente aconselha você ir atrás desse prontuário, né? Para quem já vem para Portugal com essa intenção, você pode trazer o seu prontuário para cá. Mas se você já está aqui, você pede para algum familiar seu ir ao Detran no Brasil, tira uma foto, envia. Ele falou pra gente que ele conseguiu pelo site do Gov, mas lá não saía todas as informações. Daí ele teve que pedir um auxílio de um amigo dele no Brasil, um primo dele, para poder tirar esse prontuário para ele. E ele recebeu aqui para dar entrada diretamente no balcão. Tanto é que o processo fica lá parado, porque quando ele foi entregar isso, a senhora lá de dentro do IMT veio com o documento dele, tava a carta de condução brasileira dele lá. Porque quando a gente dá a entrada aqui no cartão, a gente deixa a nossa carta de condução lá, a brasileira, a gente entrega ela e eles emitem um papel com validade de 6 meses. Para você poder estar dirigindo e tudo mais, mas aquilo dali só é válido em território português, né? Você não pode dirigir, por exemplo, na Espanha ou, enfim, igual com a carta de condução portuguesa que você pode já sair do país. Essa carta que eles te dão é somente o período para a emissão da carta de condução. E assim, ela tem validade de 6 meses, mas se sua carta não ficar pronta, você tem que voltar lá e pedir a renovação. E vai renovando até chegar a carta em casa, entendeu? Exatamente. E agora sim, gente, muita gente pergunta pra nós, qual é o mais rápido? É Vila Real? Eu não acho mais, porque o nosso a gente fez dia 13 de julho, levou 3 meses. Agora, depois de nós, foram muito mais pessoas. E quando a gente liga, eles sempre passam informações. E uma das informações que chegou até nós é que os processos de Lisboa tinha ido tudo pra lá porque eles estavam mais rápido. Então, tipo assim, Lisboa e Porto é muito demorado porque é muita demanda. Então, essas delegações menores que estão mais adiantadas estão recebendo processo de outras delegações para agilizar. Então, além de todo mundo que está indo lá, eles receberam um processo de Lisboa, enfim. Então, o que nós aconselhamos vai nas menores, procure uma outra delegação que você sabe que é pequena. Faz como a gente fez, vai acompanhando em grupo de Facebook aí, e vai vendo o feedback das pessoas que deram entrada nos processos, né? Que lá todo dia eles estão atualizando, deu entrada tal dia, aceitou hoje, enfim. Aí você vai tendo um parâmetro para poder, aonde você acha melhor dar entrada na sua carta de condução. Gente, a minha categoria, ela é B, já era essa no Brasil, aqui continua igual. A do Anderson é A e B. Sim. E a A veio todas, não é? Veio preenchida. No Brasil agora acho que também vem agora, a câmera não tá focando muito, mas no Brasil acredito eu que também agora tá vindo as novas CNHs com que você pode dirigir ou não. Como a minha é A e B, eu posso dirigir todos os tipos de moto, né? Também era uma coisa que falavam que a nossa carta de condução do Brasil, né, quando você tira a categoria de moto lá, você não pode dirigir moto acima de 125 cilindradas aqui, mas pelo que veio aqui na minha carta de condução, eu posso dirigir qualquer tipo de moto sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Lembrando que, assim, a gente explicou passo a passo, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade ou preferem terceirizar esse serviço. E esse é um serviço feito também pelo nosso escritório. Quem tiver interesse, tem na descrição nosso contato. Pode entrar em contato com a gente. E lembrando que o Anderson é advogado em Portugal. Sim. Então, se você quiser que nosso escritório faça isso pra você, pode chamar aqui. Mas a gente deixou tudo explicadinho pra quem tentar fazer sozinho também e não vai ter problema nenhum. É isso aí, gente. Bom, qualquer coisa estamos à disposição no nosso Instagram. Vou deixar também meu contato aqui do WhatsApp. E é isso, gente. Tchau. Até a próxima. Valeu!